Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição, claro, do Histórias e Memórias, um conteúdo produzido aqui pelo estúdio A Show e no qual eu tenho a honra de poder estar fazendo parte juntamente, claro, com o Ricardo Assunção e também, claro, com o meu companheiro de todos os episódios, Gerson, nome de craque, que me dá a honra de ter todo o seu trabalho comigo aqui em cada episódio. Lembrando que já tivemos um episódio nesta semana, na última segunda-feira, e hoje, um episódio, por que não, surpresa para vocês. E aqui você já sabe, só passa quem é grande, só passa quem é referência em Governador Valadares. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história, de ter a oportunidade de eternizar a história do grande nome do fisiculturismo aqui em Governador Valadares. Falo dele, Iago Lima, que além de fisiculturista e atleta, também é profissional de educação física e que me dá a honra e o privilégio de ter ele aqui comigo em mais um episódio do Histórias e Memórias. Um episódio diferente, né? Em plena sexta-feira, mas no qual eu tenho a honra de poder fazer e ter Iago Lima, o que terá, né, a história eternizada aqui no Histórias e Memórias de hoje. Iago, primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma honra do seu tamanho poder eternizar e ter você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, por quê? Tem gente que tá vendo agora, boa noite. Mas tem gente que pode ver amanhã de manhã tomando café ou amanhã à tarde. Fique sempre à vontade, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e tudo que eu puder agregar aqui, falar um pouco sobre a minha história, estou à disposição. Tamo junto. Iago, eu costumo falar, cara, e até pelo fato de você também ser um profissional da saúde, porque profissionais da educação física também são profissionais da saúde, que durante, principalmente por conta do advento nefasto da pandemia, se passou a debater mais a questão da saúde mental. Eu tenho meus 28 anos, eu lembro que quando eu era criança, eu não me recordo de ouvir falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade, enfim. Parece que teve que vir a pandemia para alertar a sociedade como um todo sobre como é importante ter uma saúde mental de fato saudável. Feito toda essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido, né? Ou como é que foi, melhor dizendo, este ano de 2024 para você? Cara, graças a Deus foi um ano abençoado, como todos os anos vem sendo na minha vida. Sim. Amém. Eu digo que mesmo quando as coisas dão errado, eu agradeço porque a chance, né, que eu tenho de estar vivo e amanhã fazer de novo, consertar aquilo, já é o suficiente para mim. Então, mesmo quando não sai, às vezes, da maneira com que eu espere, né? Mas eu agradeço por isso e vou fazer chegar onde eu quero, né? Eu sei que todo dia eu tenho uma nova oportunidade de melhorar, né? Agora, sobre a minha parte mental, eu acho ela muito boa. Na verdade, eu busco melhorar isso a cada dia, né? E essa parte, principalmente como atleta, na verdade, me fortalece muito nisso. Eu sempre quando eu estou em alguma preparação, eu costumo tocar nesse assunto do mindset, né, que eu julgo ser a parte mais importante de um atleta, não só no atleta relacionado ao meu esporte, mas de qualquer esporte, porque lidar com performance, né, seja ela de mais baixa ou até mais alta performance, requer ter uma cabeça, uma mente muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida para suportar, né, todo o processo que você vive. Seja de treinamento, seja alimentar, ou seja para lidar com as situações do cotidiano, de quem não só vive para o esporte, né, mas de quem tem que trabalhar e conciliar a parte como atleta também, que requer um jogo de cintura muito grande, né? Exato. Então, eu creio que minha parte mental é muito boa. Que legal ouvir isso. Como é que era o Iago nos tempos de colégio Simval? Nossa, cara, sempre fui muito tímido. Extremamente tímido, por mais que eu escolhi um esporte que meu corpo tá todo à mostra, né? E eu fico literalmente de tanga em cima do palco, mas eu sempre fui muito tímido. Sim. E na escola isso era muito característico meu, mas quando eu aproximava das pessoas, geralmente eu conseguia conversar bem e tal, e sempre fui de ter boas amizades, tanto que as amizades que eu tive no ensino médio são as que eu tenho até hoje. Legal. A gente anda junto até hoje, né? Graças a Deus. Legal. Mas, cara, não era dos mais estudiosos, não, pra falar a verdade. Mas sempre passei direto. Então, isso aqui... Uma recuperação, às vezes, ali e tal, mas
Mas no final sempre deu certo. Isso que importa. E eu costumo brincar que, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, ou fazer parte, ou ter feito parte, o tempo de escola ele é o mais gostoso da vida de qualquer pessoa no sentido de. Claro que existem exceções. Mas na grande maioria, é um tempo que você não tem nenhuma preocupação. A sua única preocupação ou responsabilidade é passar de ano para conseguir um presente do pai e da mãe, passar de ano para poder fazer aquela viagem dos sonhos com os amigos ou com a família. Então, assim, é um tempo muito gostoso, que você tá brincando na escola, chega em casa, não tem responsabilidade nenhuma, é só chegar, comer e depois brincar de novo, jogar bola, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos do Colégio Simval? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, em uma determinada oportunidade, de moto, a pé, de carro, enfim, vem na sua cabeça na hora. Eu tinha amigos de turma muito bacana. E a gente sempre tinha, não coloco compromisso, mas um vício de quando acabava a aula, a gente sentava numa lanchonete que tinha bem na frente mesmo da escola para jogar Uno. Olha isso. Então era tipo, todo dia, cara, durante o terceiro ano inteiro foi isso. E a mesma turma que era da sala era a turma do qual eu jogava vôlei também no Minas. Legal. Então eu sempre lembro dessas duas coisas, principalmente quando eu passo em frente ao colégio. A educação física que te escolheu ou você que escolheu a educação física para a sua vida? Sempre tive esporte na minha vida, desde pequeno mesmo. Sim. Sempre meus pais também praticaram esporte. Meu pai sempre foi muito ligado ao esporte relacionado a bike. Sim. E minha mãe já jogou várias coisas. Que legal. Handball, vôlei. Eu lembro dela incentivando a gente brincar na rua, né? Sim. Subir em árvore, essas coisas. Legal. Então, assim, sempre foi uma característica minha mexer com esporte. Lógico, como todo garoto, já joguei futebol. Bola. Não quer dizer que eu era bom, né? Mas... Eu jogava muito em quantidade. Senão não tava aqui, né? Não, que isso. Mas, assim, eu sempre tive o esporte na minha vida. Sempre gostei. Não consigo realmente ficar sem esporte, cara. Então, quando você saiu do terceiro ano, fazer o curso de educação física sempre foi a primeira opção? Cara, é o que tava na minha mente já. Sempre foi isso. Nunca pensei em outra coisa, não. Só que até abrir a área da educação física a qual eu esperava, né? Sim. Demorou uns aninhos a mais. Me aventurei um pouco na licenciatura, mas não era o que eu queria, né? Então eu tive que esperar o bacharel abrir um pouco. E em relação ao curso de educação física, e hoje é interessante notar que, me corrija se eu estiver errado, até, né, por você ter muito mais conhecimento e experiência do que eu, mas na minha época de infância, quando a gente... Era pouco comum ver alguém falando que ia cursar educação física ou ter um amigo ou uma amiga ou um colega de pai ou de mãe falar que faz educação física. Uhum. A gente tinha muito profissional de educação física na minha época, na infância, pré-adolescência, como o professor ali que dava aula de educação física na escola ou principalmente, em algumas vezes até não, mas na maioria das vezes o cara que dava aulinha de futebol na escola, de vôlei, handball. Uhum. E, diferentemente do que a gente tem visto nos tempos atuais, o curso de educação física ele ganhou um corpo, um tamanho, por uma série de razões, muito grande. Qual que é a importância, ou qual que foi a importância do curso de educação física para a sua vida, para você ser o que é hoje como profissional e atleta? Antes que eu entrasse na faculdade do bacharel, Sim. Mesmo tendo parado com a licenciatura no segundo semestre, eu já tinha feito curso de LPO, né? No treinamento de força, Sim. mesmo antes da faculdade. Sim. Então, assim, eu já buscava me direcionar para a área que eu queria, né? Sempre tive em mente essa área mesmo da performance dentro da musculação. Sim. Só não sabia se ia ser voltado para o levantamento de peso olímpico, né? O LPO, ou se ia ser para o bodybuilding mesmo, né? Para o fisiculturismo. Mas a faculdade, eu vejo que ela é muito importante, às vezes, para a pessoa que está meio sem saber para onde vai e acaba que durante o curso ali, pelas diversas disciplinas que tem, ela acaba vendo um direcionamento para aquilo que ela se enquadra melhor. Então, quem já não tem uma ideia tão formada de para onde quer ir, Sim. eu vejo que o curso traz esse direcionamento e acaba te trazendo áreas, às vezes, que você nem sabia que existia, né? E conhecimento sempre é bem-vindo, né? Com certeza. E dentro
do mercado de trabalho, o melhor profissional é aquele que busca maior conhecimento, né? Exatamente. A partir de qual momento a musculação entrou na sua vida? A partir de 2010, quando eu, antes de entrar na licenciatura, meu pai perguntou por que eu não tentava o CFO de bombeiros. E meu pai não, minha mãe perguntou por que eu não tentava o CFO de bombeiros, por causa estabilidade, né? Todo mundo Claro. busca, né, no concurso e tal. Então eu comecei a musculação por causa das provas físicas do concurso, mas eu fazia parte das provas do concurso e depois ia pro que eu queria mesmo, que era treinar mesmo, de verdade. Legal. Então eu mesclava o tempo na academia entre essas duas coisas, sobre a atividade física do concurso e o rendimento mesmo do que eu queria, e principalmente aliado à estética na época, né, como é até hoje. O que te fez se apaixonar pelo universo da musculação? A mudança, cara, que se for algo bem direcionado, bem trabalhado, como que o corpo tem a capacidade de evoluir, como que você consegue estimular o corpo de N maneiras para ele modificar, né? É você conseguir desenhar o seu corpo como você imagina, né? Sim. Às vezes você... todo mundo via desenho, né, de super-herói e tal, entre outras coisas, e já se imaginou daquele jeito, claro. né? Pô, quem nunca nunca queria ser o Goku? Pois é. Então, assim, às vezes você, se eu treinar isso aqui, eu fico com o peitoral melhor assim, o ombro tal, então eu gosto muito dessa capacidade de modificar o corpo, sabe? Acho muito bacana. Aliado, lógico, à funcionalidade que traz no dia a dia, né? Com certeza. Entendeu? Quando você começou a treinar, me corrija se eu estiver errado, a musculação a nível nacional, no sentido de academias lotadíssimas, personagens com inúmeros alunos, esse cenário, ele não era esse cenário em 2010, pelo que quando você entrou na academia, imagino que era um cenário muito diferente do que a gente vê nos tempos atuais e principalmente por aquilo que você vive nos tempos atuais também como profissional. Totalmente. Hoje em dia, todo mundo pode colocar na mão aí umas 10 pessoas que conhecem, amigos próximos, parentes ou conhecidos, colegas de trabalho, que fazem musculação, que vão para academia. E tem vários perfis, né? Você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Tem aquele cara que gosta, que gosta mesmo, que não quer ser atleta, mas ele gosta de treinar, é algo que já está na vida dele. Tem o cara que está indo pela saúde, tem um cara que às vezes a mãe tá mandando porque tem que fazer alguma atividade física, enfim. Pegando esse cenário de quando você entrou lá em 2010, para o que você viu hoje na academia, em pleno 2024, para aquilo que você vê hoje nas academias, na sua visão como profissional de educação física e como ser humano, por que houve essa mudança, Iago, a nível até nacionalmente falando? A mudança principal mesmo, ela ocorreu período pós-pandemia. Foi onde eu vejo que teve o principal divisor de águas relacionado à atividade física em geral. Não só das academias, mas a academia teve um crescimento muito grande nisso, principalmente relacionado às mídias sociais, né? O Instagram, a rede como o YouTube, por exemplo. Então, como todo mundo procurou buscar, né, melhorar a saúde com medo de morrer, que a verdade era essa, então o pessoal começou a procurar mais conteúdo sobre atividade e tudo mais nesse período após 2020, né, se eu não me engano. Então, do início meu, quase não tinha informação. Era muito pouco. Tinha revistas, que era a Men's Health, por exemplo, ou revistas americanas como a Flex Magazine, que a gente tinha que digitar no computador ali, traduzindo, para entender as coisas. Tinha muito pouca informação. E depois de 2020 para cá, teve um crescimento gigantesco na rede social, onde todo mundo criava um tipo de conteúdo todo dia. Então, creio eu que as pessoas foram se interessando mais, quebrando um pouco também daquele paradigma de que quem treina é marombeiro e burro, né? Porque era isso que a gente escutava bastante.
era o preconceito, né? Então as pessoas foram vendo que não era Sim. aquilo ali e que não era só aquele estereótipo que existia dentro da academia, Exato. que a garota ou a mulher poderiam ficar com a perna melhor, um glúteo melhor, ter um corpo mais bonito, sem parecer que está ficando masculinizada. Sim. Então as pessoas foram entendendo e compreendendo que a musculação era muito mais do que só o cara forte, bombadão e sem conhecimento nenhum. E foram vendo que as pessoas que estão ali dentro também são humanos, né, igual todo Exato. mundo, com inteligência para te Sim. direcionar, para trabalhar a sua saúde também. Qual que foi e quando foi o start do Iago, que amava a musculação, que gostava de treinar, pro Iago atleta? 2017 foi quando eu resolvi enfrentar uma primeira preparação, né, para saber realmente o que um atleta passava, entender o que ia acontecer se caso alguém me procurasse para isso, como era o que eu queria fazer, né, Sim. ser treinador nessa área. Então eu entendi que eu precisava viver o processo para saber como que eu ia lidar com quem me procurasse. E junto com um amigo meu, que é outro profissional da educação física, que é o André Monte, Sim. que foi quem me trouxe para meu primeiro estágio dentro da academia, nós iniciamos juntos nisso, né? Ele só competiu ali nesse primeiro campeonato mesmo, em 2018, e eu continuei. 2018, 2019, me preparei durante a pandemia, ainda com a possibilidade de ter um campeonato ou não. Sim. E desde lá, então, pelo menos uma vez no ano, eu compito. Não porque eu tenho a pretensão de ser um atleta profissional, até porque a minha idade já não Não, condiz que muito isso. para isso, né? 32 anos para esse esporte é onde o cara já está chegando no ápice dele. Sim. Mas eu compito pela mesma maneira que eu comecei no início, em buscar melhorar, em buscar me aperfeiçoar, em entender o processo, saber o que um atleta, quando me procurar, vai esperar de mim, o que ele vai sentir, eu tenho que saber, Sim. para eu saber como lidar com qualquer situação e para entender tudo que ele está passando, porque eu acredito que, e é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, é que se você não vivencia aquilo com o que você trabalha, você é incompleto. Sim. Porque não adianta ter só o estudo, Claro. principalmente nessa área que é totalmente prática. Totalmente não, mas quase que 100% dela é Claro. prática. Então, se você não entende, não passa a vivenciar o treinamento ali, mesmo que não tenha pretensão de chegar num palco de fisiculturismo, mas você não vivencia no dia a dia o treinamento, como que você vai saber o que esperar, o que seu aluno vai sentir, como você vai corrigi-lo, como você vai direcionar através da sua fala, no comando de voz, para como ele tem que sentir e o que ele tem que sentir. Então, eu acredito que você tem que praticar para saber como que você vai ensinar. Qual que é a maior diferença da vida de um apaixonado pela musculação, que treina todos os dias, faz dieta, para uma pessoa que é atleta? Disciplina é a principal mudança que acontece na cabeça da pessoa. Não é fácil ter a virada da chave para trazer a disciplina. É algo que, assim como no dia a dia em levantamento de peso, é algo que tem que ser também treinado. Então, é a principal diferença. Eu tive até uma conversa hoje com um aluno meu, Legal. que ele todo final do ano ele faz um projeto para chegar bem na praia, e não tem nada de errado com isso. Mas ele vem o ano inteiro treinando e chega em certo período a gente começa a trabalhar para ele secar, né? Para chegar mais enxuto na praia e tal. Aí ele falando comigo hoje que, mas eu não faço dieta ou não treino para ser atleta e tal. Eu falei, cara, a única diferença entre você e a pessoa que sobe no palco é o palco. Porque quem faz a dieta, quem treina, tem que ter a mesma disciplina. Só que enfrentar o palco ali é outra questão, mas o processo é o mesmo para todos ali, né? Então, assim, mesmo ele sendo só um amante da musculação que quer ter um corpo melhor, ele tem a mesma disciplina que um atleta.
porque ele entende que para modificar o corpo da maneira que ele deseja, Sim. tem que ter a mesma disciplina. E isso é o que a maioria não entende, que deixa de ter. E é o que eu principalmente vejo dentro das academias. Sobre a questão do treinamento, e hoje você é um dos principais profissionais de educação física em relação a essa questão da quantidade de alunos que você tem presencialmente e também que você atende de forma online. O quanto que a versão Iago Lima atleta te ajuda a ser o melhor profissional possível para essas pessoas que te procuram, que às vezes não querem competir, mas que buscam o melhor de si a cada treino, a cada dieta? Através do meu exemplo, né? Justamente por eu vivenciar tudo, o aluno ele enxerga em mim, às vezes, uma motivação de que se eu faço, ele também é capaz de fazer. Claro. E eu procuro mostrar isso para eles, que se você tem um objetivo, você é capaz, depende do quanto você quer chegar naquilo. Então, o Iago atleta, ele não só busca motivar o aluno, né? Porque na maioria dos dias nós não estamos motivados. Eu, como atleta, principalmente, tem dia que eu só quero ficar em casa e descansar. Meu corpo está cansado do trabalho ou de estresse da vida mesmo, né? Normal. Mas eu, como o Iago treinador, eu tenho que dar o exemplo ao meu aluno e ele enxerga isso em mim. Dessa maneira ele consegue progredir, consegue romper e consegue ser melhor. E eu gosto muito também de trabalhar a conversa com os meus alunos. Seja na motivação, seja às vezes principalmente no fator psicológico, que as pessoas elas têm muita dificuldade em acreditar em si. As pessoas têm muita dificuldade mesmo em acreditar de que são capazes de realizar as coisas que elas desejam, né? Eu acho que o medo freia muito as pessoas. E assim, todos temos medos, é normal ter medo e devemos ter medo, mas a gente não pode deixar o medo nos frear e impedir que a gente chegue em algum lugar que a gente deseja. Isso para a vida e isso para o treino. Então eu tento mostrar isso sempre para os meus alunos. Dentro da sua experiência e dentro do que você vive todos os dias da sua vida como profissional de educação física, qual que é o maior erro que as pessoas cometem em relação a treinamento? Muitas das vezes esquecer da execução e preocupar com a carga. Mídia social é muito boa para trazer informação, mas se a pessoa não sabe filtrá-la, ela acaba fazendo muita coisa errada, entendendo de maneira errada. Sim. E hoje, por ser atleta de fisiculturismo estar tão normal de se ver no Instagram, as pessoas esquecem que o atleta está lá tem anos, 20, 15, seja lá quantos anos for. Então ele tem muita experiência e domínio do que ele está fazendo na técnica, na carga. Então ele movimenta cargas às vezes absurdas, porque ele tem toda uma técnica e está programado para fazer aquilo. E o erro maior é a pessoa que entrou na academia querer fazer a mesma coisa que o atleta que está há anos na jornada. Eu vejo meninos de 16, 17 anos entrando na academia, 1, 2 semanas querendo fazer treinamentos que a gente chama até a falha, né? Que é a incapacidade de produzir um movimento de forma completa, e sendo que não sabe fazer uma simples flexão de braço no solo. Então as pessoas querem pular etapas para ter o resultado de forma mais rápida, e no treinamento não é assim que funciona. Tudo tem as etapas ali para se seguir, para se chegar onde a pessoa deseja, né? E até por isso que às vezes acontecem os casos de lesões, né? Justamente para a pessoa não ter uma técnica adequada, não executar, não preocupar em executar direito e só preocupar em mover o peso de qualquer forma. Em relação a treinamento, e você com todo o know-how que você tem, conhecimento, tem muita propriedade para poder falar a respeito do treinamento em si e daquilo que você passa também para os seus alunos, queria fazer a seguinte pergunta: existe o treino perfeito ou o treino ideal? Não, de maneira alguma. Primeiro de tudo, somos seres únicos, né?
Cada um de nós tem uma característica própria. Sim. Tem um jeito de se movimentar diferente do outro, né? Nem o nosso andar é igual um do outro. Então, por que o treinamento também seria, né? Não tem uma fórmula geral que dê para passar para todo mundo. Então, cada um tem que ter um treinamento adequado para si. Uma divisão específica, uma ênfase específica, exercício específico para cada um e, muito importante também, a ordem sistematizada dos exercícios, que as pessoas deixam muito de lado. Qual que é o agrupamento muscular não mais difícil de ser treinado, mas o mais importante para a construção de um bom físico? A base são as pernas, né? Pernas fortes, você dá a base de sustentação para exercícios do superior também. Então, não tem como fazer certos exercícios de costas, por exemplo, uma remada curvada, que você tem que ficar em pé, ou um levantamento terra, sem ter uma base forte. Porque você acaba sobrecarregando outras articulações do corpo, né? Como o joelho, quadril, tornozelo, região ali da lombar também. Então, o principal que eu vejo hoje, não quer dizer que eu gostava muito de treinar antigamente, mas hoje, de uns anos para cá, é o que eu mais dou prioridade no meu treino, são as pernas. E se a gente parar para pensar, pelo menos para o nosso público, no sentido de sexo, né, sexo masculino, é aonde os homens mais negligenciam. Pô, homem não aguenta sentir dor não, cara. A realidade é essa. E perna, para o cara evoluir ela, ele tem que ir num extremo muito grande. É doloroso, é extenuante. Então, a maioria não tá afim de sentir dor, assim como, por exemplo, sente num bíceps. O bíceps o cara tem prazer de fazer, né? Pô, ele tem o prazer da dor. Ele quer tirar foto aqui, ó, fazendo assim. A perna, ele veste uma calça e ele sai andando, né? E em relação, eu escuto muito, e você com toda a sua capacidade de conhecer muito a musculação e o fisiculturismo também, obviamente, que depois das pernas, dos membros inferiores, eu vejo muitos atletas falando, profissionais de educação física também, falando em relação à questão do treinamento de costas. O quão, não difícil, mas o quanto que um treino de costas, para costas ficar muito bem desenvolvida, ele precisa ser muito minucioso pelo tamanho desse agrupamento muscular e até por um simples motivo, né? Quando você está treinando costas, você não está vendo. Exato. Você tem que sentir aquilo que você não vê. Aí que é o negócio. Aí que é o negócio. É o que eu falo com todo mundo. A questão da técnica. Uhum. Porque a técnica não é só movimentar. É você se conectar com o movimento que o músculo está fazendo. Você entender o movimento que ele está fazendo para saber como contrair o grupo. E justamente costas é muito difícil pelos dois fatores que você disse. Pelo tamanho, na verdade, é um grande grupo que envolve outros pequenos grupos que funcionam em conjunto. E por você não estar vendo. Tudo aquilo que você vê, você consegue direcionar melhor o pensamento, né? Através do seu olhar. Se você não vê, você tem que imaginar aquilo que ele está fazendo através do seu sentimento. E isso é muito difícil. E costas se movimenta, né, na verdade, em algumas direções que às vezes é complicado da pessoa entender e associar a dinâmica do movimento. E é um grupo muscular que demora muito a ser desenvolvido. É bem chatinho mesmo. Tanto que diversos atletas que estão no nível profissional têm costas ruins. E é muito comum ver isso. Mas, através das redes hoje, né, dicas e tudo mais, tem melhorado muito essa questão desse grupo. As pessoas têm desenvolvido mais. Mas, ainda assim, para mim, eu vejo que é um dos grupos mais difíceis de desenvolver. Se não for o mais difícil. Você que acompanha, com certeza, imagino que em grande quantidade, vários conteúdos voltados para musculação no YouTube hoje, por exemplo, já deve ter visto que durante muito tempo, ou até mesmo nos dias atuais, existe aquela discussão de técnica, execução versus carga. Uhum. E você é a pessoa ideal para falar sobre esse tema, porque você é atleta,
mas ao mesmo tempo é um profissional de educação física que treina e orienta pessoas que não são atletas. E você precisa conviver com isso, a questão da carga, juntamente com a execução e a técnica. Uhum. Por que, na sua visão, existe essa discussão? E qual é a sua opinião em relação a esses 3 fatores de treinamento? Discussões sempre vão existir, né? Então, assim, não existe um mais importante ali dentro dos 3. Os 3 têm que estar em conjunto. Não existe um sem o outro, Sim. porque o nosso corpo se adapta à progressão. É o estímulo que ele mais vai se adaptar e ter mudanças, né? Mas progressão, as pessoas confundem muito progressão apenas com carga. E não é só esse tipo de progressão que existe. Sim. Existe a progressão da execução, em melhorar. Existe a progressão relacionada à velocidade do movimento, a progressão na contração muscular. Tudo isso é forma de progredir dentro do movimento. E a carga está associada justamente porque vai chegar num período que você vai ter também que progredi-la, Claro. para continuar gerando estímulos e os outros também virem acompanhando. Mas como se fosse para eu pegar uma pessoa hoje do zero e iniciá-la na musculação, primeiro eu começaria trabalhando a técnica com ela. Porque se eu não tiver uma técnica bem feita, o risco que eu vou ter de machucar o meu aluno é muito grande. E também eu vou fazê-lo perder tempo sem conseguir atingir o local que se deve. Sim. Através da técnica bem feita, todo o restante evolui e a partir daí o conjunto evolui geral, sempre um acompanhando Sim. o outro. Mas início, primeiro a técnica, depois o restante vai vir junto. Existe treino para quem quer perder massa, para quem quer perder gordura? Existe treino para quem quer ganhar massa muscular? Não. O que manda se você ganha ou perde é como está hoje a sua parte alimentar. Se você está em déficit calórico, que é quando você está consumindo menos calorias do que o necessário ali de normal do seu corpo para ele se manter. Então, se você está em déficit calórico, o seu corpo vai queimar gordura. Sim. Se você está em superávit, que é acima da taxa normal do seu metabolismo, você vai ganhar. Só que o treinamento, ele tem questões dentro dele relacionadas a volume, entre outras variáveis que a gente usa dentro do treino, que a gente vai mexendo em certos períodos. Mas o treino para ganhar é pancada, o treino para queimar é pancada também. Então não tem 3 de 15 eu vou secar, 3 de 8 eu vou crescer, como falava-se antigamente. Não tem disso. Tudo é estímulo e resposta para o corpo. O seu corpo evolui no ambiente alimentar adequado para ele realizar aquela execução. O principal fator é a alimentação. Quando eu digo que o treino é pancada, é no sentido dele ter intensidade. Claro. Tem que ter intensidade para você gerar o gasto calórico necessário para você queimar gordura, assim como tem que ter a intensidade para você gerar o estímulo para o seu corpo sintetizar massa magra também. Algo que eu vejo muito lá na Saúde Plena, Unidade de Filadélfia, e você também, não sei se já reparou. Se não, comece a reparar, porque é um tópico muito importante, principalmente para quem quer ganhar massa muscular. Às vezes eu vejo gente lá na academia que vai na academia todos os dias. Onde eu quero chegar? Claro, que legal, ela está se exercitando todos os dias. Uhum. Mas principalmente para quem almeja ganhar massa muscular, existe um tópico dentro desse universo gigantesco da musculação, que é o famoso descanso. E eu percebo, Iago, conversando com amigos que treinam, e assim, que gostam mesmo, que já treinam mais de 5, 6, 7 anos, se dedicam, fazem dieta, que é um tópico muito renegado pelas pessoas. Muito. É algo que é simples de você pensar e de você fazer, que é só você não ir. Só que eu vejo que muitas pessoas renegam, homens e mulheres. E você, como atleta e profissional de educação física, sabe disso muito bem. Não só pela parte teórica, mas talvez
talvez, e também principalmente pela parte da prática, que você pratica. Como é que você vê esse tópico e, de fato, você percebe que as pessoas, no cômputo geral, negligenciam muito a questão do descanso? Negligenciado até pelos profissionais da área. São muito poucos que entendem realmente a importância do descanso. Muitos falam, é no descanso que você melhora, mas a pessoa não sabe ilustrar e mostrar para a pessoa a importância real do descanso. Você falar para o outro só que o descanso é que vai fazer você melhorar, isso não traz a ideia para a pessoa de quão importante realmente ele é. Mas como que eu sei quando o meu corpo está precisando descansar, por exemplo? Que é isso que é a jogada. Sim. Se eu treino muito intenso, vamos lá, treinei segunda, terça, quarta, fiz, por exemplo, peito, costas e fiz perna na quarta. Se você treinou com muita intensidade, com toda certeza o seu treino na quinta-feira não vai ter o mesmo rendimento com o que teve os outros 3 dias, até porque você veio de 3 grupos musculares grandes, usou muita energia e seu corpo com certeza não teve tempo suficiente ainda para redirecionar essa energia e fazer ele se recuperar. Então aí entraria um descanso. Pô, Iago, mas no meio da semana, na quinta-feira, na quinta-feira. Você descansaria para você chegar na sexta-feira já com energia renovada e conseguir render de novo o tanto que precisa no treino. Sim. Só que as pessoas acham que quanto mais melhor, mas não é assim que funciona. Mas aí tem outra questão. A maioria que está dentro das academias hoje não treinam com a intensidade que se deve no treino. Então, acaba que elas não agridem tanto a musculatura, não agridem tanto o corpo e às vezes conseguem levar isso uma semana direto. Até porque não se esforçaram da maneira como se deve ser o esforço dentro do treino. Então elas não sentem tanto esse baque. Mas, como consequência também delas não se esforçarem, não levarem o nível de intensidade devido, também não vão ter a melhora com a qual elas esperam, em termos do seja estético ou seja qualquer outro fator. Mas até eu ou outros como atleta têm dificuldade de realizar o descanso, de ter que parar um dia aqui e descansar e deixar de treinar. Porque muitos têm medo de, nossa, eu vou perder um dia, vou ficar sem treinar aqui hoje, vou perder um dia de treino. E não é isso que acontece. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai realmente melhorar. E quando você volta a treinar, você fala, nossa, ainda bem que eu descansei. Tô treinando bem demais. Sim. Eu aprendi isso com o meu treinador, com o Darlon Cabral. Ele me ensinou isso e me ensina isso até hoje. Legal. Porque antes... Ele sempre me pergunta, você tem descansado? Eu falo, às vezes, 1, 2 vezes na semana. Tem vezes que ele pede para eu descansar 3 vezes durante a semana, dependendo da resposta que ele está vendo no meu corpo. Por isso que eu falo que é muito importante você praticar de verdade aquilo que você ensina. Para você olhar para o seu aluno, ver se ele está tendo resposta e entender, às vezes, por que ele não está tendo a resposta. Pode ser justamente... porque você não está vendo que o descanso dele está sendo mal feito, ou que ele não está fazendo. Sim. Às vezes, como personal trainer ou treinador, a pessoa fala, eu tenho 6 dias na semana para treinar. Mas não quer dizer que você precisa daqueles 6 dias na semana para treinar. Eu, como profissional, vou ter que adequar ali a melhor maneira para você e te fazer entender o porquê você está fazendo daquela maneira. E através do seu resultado, você realmente comprovar de que aquilo ali é necessário e ver que a mudança acontece. Então, eu pratico, eu consigo mostrar para a pessoa e consigo observar nela a resposta que o descanso está trazendo ou não está trazendo quanto ao resultado dela. Sobre o fisiculturismo a nível nacional, e eu notei isso principalmente nas 2 últimas edições do Mr. Olímpia, que chegou num patamar, e claro, todos nós, é bom deixar claro, todos nós vivemos em bolhas. Você tem a sua bolha familiar, de amigos, a sua bolha do tipo de pessoa que você segue no seu Instagram, a tipo de pessoa que você conversa em todos os seus dias. Eu tenho a minha, o Gerson tem a dele. Só que eu percebi algo que
nas duas últimas edições do Mister Olímpia, para quem não sabe, gente, Mister Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo do futebol para o fisiculturismo. Que no Brasil tem ganhado uma audiência e uma abrangência muito grande. Uhum. Como é que você analisa o cenário atual do fisiculturismo no Brasil atualmente? O investimento dentro do esporte no Brasil para essa área específica tem sido muito grande. Porque as indústrias, né, principalmente suplementares e de roupas, Sim. que é o que mais acontece, têm investido muito dinheiro nos atletas, porque eles, como influenciadores na área, trazem muito retorno. Então, para o cenário brasileiro, tem trazido, né, um crescimento muito grande. Inclusive, tem muitos atletas de fora que querem vir para cá para ser patrocinado por empresas daqui, porque tem atletas hoje no Brasil que ganham R$70 mil de uma empresa de suplemento. Tem atletas que no campeonato eles ganham lá $10 mil como primeiro lugar, mas aquilo é uma mixaria perto do que ele ganha como patrocínio. Às vezes, um amador muito bom de mídia ganha muito mais do que um profissional. E isso não é difícil de se ver. Pelo contrário, é muito comum de se ver. Pessoas no nível amador ganhando muito mais do que um profissional, pela influência que ele tem dentro da mídia social. E em relação à questão do fisiculturismo, e é interessante notar que o fisiculturismo ele se parece muito com o futebol no sentido de, igual a gente para e pensa, né? Às vezes a mãe, o pai fala assim: esses homens que estão jogando estão ganhando dinheiro pra lá e hoje o futebol envolve muito dinheiro, no sentido do que tange salários. Só que você pode me corrigir ou concordar, enfim. A realidade que a gente vê de muitos atletas no YouTube não é a mesma realidade que a gente vê de um atleta lá do interior do Nordeste. Não. É uma vida totalmente diferente E e muito distante às realidades. De fato é isso? É, totalmente. É muito diferente uma pessoa que está dentro ali do meio da mídia de uma pessoa que compete que não está na mídia. A pessoa que não está na mídia, ela só gasta. O retorno que ela tem é o retorno, às vezes, quando tem de uma loja de suplemento da própria cidade e tal. Então, hoje o gasto dentro da preparação, para quem não está no meio das mídias, é 100% e zero retorno relacionado a dinheiro. No âmbito amador, né, que eu digo. Em relação ao mundo do fisiculturismo nacionalmente falando, hoje no Brasil nós temos vários nomes. Claro, é até foda falar, porque são os nomes que aparecem na mídia e que estão em evidência, e tem um mérito, e possui o mérito de poder estar em evidência. Nós sabemos que hoje existem vários grandes nomes do fisiculturismo brasileiro que vão para o Mister Olímpia e também em outros campeonatos profissionais e disputam títulos, disputam troféus. Sobre o fisiculturismo no Brasil, você que é um fisiculturista, onde você acha que vai parar o fisiculturismo? Não sei te dizer aonde ele vai parar, mas hoje no Brasil ele vem tendo uma crescente muito grande. Os atletas hoje conquistam espaços que antes eram inimagináveis. Hoje nós temos atletas dentro de categorias antes que não existiam no cenário do Olímpia. Por exemplo, na Open, que é a categoria maior, né, que é o pessoal acima de 96 quilos, a categoria aberta, como o próprio nome diz. É onde você vai estar daqui a 2, 3 anos. Não. É a sua categoria. Mas, por exemplo, antes, um brasileiro só tinha chegado, se eu não me engano, era 32º lugar dentro do Olímpia. Hoje nós temos um atleta brasileiro na 8ª colocação. Brandão, né? Exatamente, o Rafael Brandão. E as pessoas, às vezes, que não conhecem do esporte, podem achar que 8º lugar, pelo amor de Deus, mas não sabe o tamanho da dificuldade, o tamanho do prestígio que é o cara estar ali dentro do top 10 de um Olímpia. O que ele ganha como atleta ali dentro é algo fora do comum. É igual eu falei,
o que ele ganha de patrocínio por estar ali vale muito mais do que ele ganharia de valor, como se ele tivesse num quinto colocado ali, quarto e tudo mais, entendeu? Então, a crescente dos atletas hoje é muito grande. Sim. E continua melhorando. Cada vez mais representantes brasileiros estão brigando no topo das diversas categorias do cenário do fisiculturismo mundial. Quando a gente pensa em fisiculturismo, Mister Olímpia e Brasil, automaticamente e primeiramente até, claro, dependendo da pessoa, vem o nome do Ramon Dino, que se tornou um personagem onde a cada competição, principalmente a cada Mister Olímpia, ele acaba dividindo muitas opiniões, né? Nesse pós-Olímpia agora, ainda mais porque ele ficou numa colocação que ninguém imaginava que ele pudesse ficar. Só que eu vejo, Iago, e assim, como um amante do esporte que acompanha, fico vendo YouTube de fisiculturismo o dia todo, minha mãe que fica puta comigo, que existe uma cobrança muito exacerbada em relação à figura do Ramon. Não é que ele não mereça ter essa cobrança perto daquilo que ele gera de retorno, gera de lucro. Mas eu vejo que as pessoas batem muito nele. Não tem que bater? Claro que tem que bater. Mas eu vejo que tem uma pressão muito grande em cima dele. Sendo que, se a gente parar pra pensar, a vida dele mudou. Ele se tornou o Ramon Dino, ali depois da pandemia, 2020, 2021, enfim. Como é que você analisa e o que é o Ramon Dino pra você? Indiscutivelmente, ele no cenário da categoria Classic Physique, que é a dele, em termos de representação do Brasil, ele é o melhor. Ele é o maior que está lá dentro. Foi o único que conquistou o Arnold Classic Ohio, né? Que é o segundo campeonato mais importante. Sim. Em termos de físico, é indiscutível o quanto ele é bom. Mas, igual eu converso com meus amigos sobre isso, eu não vejo o Ramon querendo de verdade ser o melhor do mundo dentro de um Olímpia. Sim. Parece muito mais que ele faz pela questão de obrigações contratuais e tudo mais. A pessoa fala, mas por que ele vai passar uma preparação toda sendo que ele não quer estar ali? Justamente por questões contratuais, pelo o valor que ele recebe, por como esse valor hoje ajuda a família dele. Pô, o cara saiu lá do Acre, de uma casinha de pau a pique, no meio do mato lá, e hoje ele é um dos maiores salários dentro do Brasil. É uma mudança muito grande na vida dele, então, por mais que ele eu não sinta que ele queira de verdade estar lá no topo do negócio, ele quer continuar dando uma condição de vida boa para a família dele. Sim. Então eu vejo que esse é o principal motivo dele se manter ali em cima ainda. Mas eu penso que quando ele tiver a oportunidade de parar e tiver a vida totalmente estabilizada quanto a isso, eu creio que ele vai parar. Não vejo ele sendo um campeão do Olímpia. Não que eu não goste dele, gosto muito e torço muito para que um brasileiro conquiste. Sim. E o mais próximo de conquistar isso é ele. Então eu torço de verdade para que ele consiga, mas eu não vejo que ele passa esse querer todo. Entende? Se, na sua visão, eu concordo, e até porque é a primeira vez que eu vejo alguém do meio falando e trazendo essa visão, eu nunca tinha visto essa visão sendo citada por alguém. Se tudo isso que você falou é a respeito do Ramon, nós não podemos aplicar toda essa sua fala para o maior oponente que ele teve até este ano, que foi o Sebum. Por que o Sebum é o Sebum que popularizou muito a Classic Physique, que não tinha esse corpo até alguns anos, mas hoje, só você pegar na transmissão do Mister Olímpia, o grau de audiência quando foi a Classic Physique foi muito maior do que a Open. Tá doido. Totalmente diferente do que a gente via antigamente. Por que o Sebum é o Sebum? Por tudo que ele transmite como atleta e como pessoa. Eu particularmente gosto muito da imagem que o Sebum transmite. Ele é um cara que está ali para os fãs dele. Quando ele ganhou o primeiro Olímpia, ele morava no Canadá ainda. Ele fez uma questão, cara, que eu nunca vi ninguém fazendo e achei sensacional, que ele vendia umas camisetas dele
e ele ia na casa da pessoa entregar para a pessoa. Que legal, E ele fez isso com todos que compraram. que legal. Então, assim, ele transmite que ele quer ser o representante. Tanto que ele foi o maior, e tanto que eles consideram o Arnold da nova geração, né? Tamanha é a relevância que ele tem dentro do cenário. E o Chris, ele mostra todo dia que ele gosta de treinar. Ele é todo lesionado. E mesmo assim, ele treina muito pesado. Busca maneiras de se reinventar. Sim. Busca posar melhor, que é tão importante, mesmo ele já sendo muito dominante nesses quesitos. Então, o querer que ele demonstrava enquanto ele estava na ativa, que agora ele está aposentado, era visível para todo mundo. Eu acho que por isso... E o carisma dele. Ele é um cara totalmente carismático. E conquista as pessoas. Sim. Mostra que é um cara família, que é um cara que se importa com o outro, né? Não sei se é isso de verdade, Não, que isso. mas a gente vê o que está na mídia, né? E o que a pessoa quer mostrar, mas é o que ele passa. E é isso mesmo, voltando no Ramon, que eu não vejo nele. Essa demonstração de querer estar ali, de buscar melhorar, de querer estar perto do fã, Sim. de buscar se reinventar, entende? Eu acho que essa é a principal diferença entre um cara que buscou dominar e um cara que tem potencial gigante para ser o primeiro, mas que tá ficando só nisso. Interessante você citar esse ponto, porque ele tinha anunciado a aposentadoria e menos de um mês ou um mês depois, ele estava competindo numa categoria que não era a dele e ele quase ganhou. Ficou em segundo. Fez um alvoroço, bagunçou a mídia toda, o cara revolucionou, ele mudou a maneira de enxergar o fisiculturismo hoje. Ele é um cara diferente mesmo. Isso aí é verdade. Eu vi um árbitro brasileiro falando que ele não... Um dos motivos que ele acha que ele não ganhou o primeiro lugar lá em Praga, na categoria Open, é porque... Um dos motivos, tá? É que a categoria Open, querendo ou não, a questão do volume muscular, ela é fundamental para o árbitro olhar e ver se o atleta vai ser campeão, se vai ficar em segundo, terceiro ou quarto. Uhum. E ele, visivelmente, ele não era maior do que o oponente dele que ficou na frente dele. Você também analisa por esse tópico, porque o shape que ele apresentou era o mais bonito no Praga era uma coisa absurda. Mas você também vê por esse prisma ou por um outro tipo de análise, questão de condicionamento, enfim? Total, tá certíssimo, porque a categoria Open, se fosse só questão de ser peso livre, aí beleza, qualquer um que tivesse uma estética legal, Sim. um corpo simétrico, harmônico, acima de 96 quilos, ele estava dentro da Open e poderia ganhar, mas realmente o que diferencia um atleta pesado é o quanto de massa muscular ele carrega e consegue agregar no frame dele, né? Na estrutura óssea Sim. dele, né? Então, assim, por mais que o Chris competiu com 118 quilos, 116 quilos mais ou menos, e é muito peso isso, Sim. e uma estética maravilhosa, condicionamento muito bom, o rapaz que ganhou dele, o Martin, Sim. ele tinha um preenchimento muscular, né, que é esse volume que a gente chama, muito maior do que o do Chris. Pernas muito poderosas, costas, braços, então ele era muito mais maçudo Sim. do que o Chris. O Chris é um cara que você olha a estética dele e fala assim, putz, eu queria ter o físico desse cara. Ele é um cara bonito de ver, mesmo sendo tão agressivo Muito o físico. musculoso, inclusive. Mas ele é um cara bonito de se ver. O Martin é um cara que se olha e fala, nossa, esse cara é um monstro. Entende? Então a Open é isso. Então, Sim. por mais que quem é fã do Chris queria e estava sonhando com que ele ganhasse para dar uma bagunçada no cenário, que ele ia bagunçar o cenário mesmo, mas quem entende da regra e do esporte de verdade, tirando o olhar de fã, vai analisar direitinho e vai ver que não era merecido ele ganhar mesmo. Pegando o gancho que você acabou de falar e voltando 2 casinhas atrás da nossa conversa, talvez a Open não seja a categoria ideal para o Ramon? Não.
porque ele não tem frame, a estrutura óssea escapular dele, nessa parte de ombro a ombro, larga. Os Open geralmente são muito mais largos de estrutura óssea. O Ramon, ele tem essa cintura escapular estreita. Tanto que quando ele faz certas poses de duplo bíceps, né, seja de frente ou de costas, as costas deles não faz... ele não faz uma curva, né? Ela puxa mais reto. Então ela não tem uma grande expansão. E isso na Open conta muito. Essa expansão para trazer essa sensação de mais preenchido, com mais espaçoso ali, né? Ocupando mais espaço. Então eu não vejo que ele seria melhor na Open. Poderia ganhar alguns shows? Poderia, mas não vejo ele brigando na Open dentro de um top 5 de Olímpia. Qual que é o principal treinador atualmente do fisiculturismo mundial? O principal acabou de aposentar. É, verdade. Que era o Honey Humboldt. Ele era o principal. Um dos caras que mais ganhou a Olímpia, né? Mas tem vários outros que são excelentes. Eu não vejo um como o melhor. Cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Tem um caminho que direciona melhor, né? Cada atleta. Mas tem nomes fantásticos, como o austríaco, que é o Stefan Kinsel. Tem o próprio Cris Aceto, que é do Ramon. Tem o Ricardo Panahin, que é brasileiro. O próprio Fabrício Pacholok também, que é brasileiro. Tem N treinadores, nossa, de excelente gabarito. O melhor mesmo, que eu via que era melhor, acabou de aposentar. Quando a gente pensa em fisiculturismo, Iago, e querendo ou não, até mesmo em musculação, são vários os cenários, são vários os contextos e são vários os tópicos existentes dentro desse esporte magnífico e grandioso, não só pela sua importância na vida de milhares de pessoas, mas principalmente por ele ser o que ele é. E hoje, analisando e acompanhando a mídia, principalmente do fisiculturismo, e hoje o YouTube, inúmeros canais com milhões de inscritos que falam sobre fisiculturismo, competição, enfim. Eu acho que eu comecei a treinar no dia 16 de janeiro de 2013, uma terça-feira. Aqui, não sei se você lembra da Aeroforça do Roger, aqui na Israel Pinheiro. E pro que a gente vê hoje, principalmente na questão da mídia, eu vejo que o esporte está completo em relação à questão de informação pelo seguinte aspecto. E, por favor, me corrija se eu estiver errado. Em relação a esteroide anabolizante, por exemplo, cara, em 2013, quando eu comecei, nossa, eu não sei o que é comparado aos tempos atuais em relação à questão de você ouvir falar. Porque era um assunto, assim, quase... Não era que era proibido, era uma coisa assim... Se você falasse, você já era alvo de crítica, ou... Enfim. Hoje, eu vejo que, principalmente no YouTube, por exemplo, se o cara quiser fazer o uso, independente de qual seja o esteroide anabolizante, ele sabe os dois caminhos, no sentido de: quer tomar? Você vai ter essa direção aqui, positiva, em relação a tudo isso que vai fazer no seu corpo, aliado a um bom treino, a uma boa alimentação. Mas, ao mesmo tempo, você também vai ter esse outro caminho. Logo, você vai ter essas duas visões, você vai escolher se você quer não correr o risco, mas quer passar por isso, mas ao mesmo tempo passar pela outra ala também. Claro. Eu imagino que você, por ter amigos fisiculturistas, atletas, e principalmente amigos e alunos que não querem ser atletas, mas querem ter o melhor corpo possível. Imagino que muitas às vezes já conversaram com você a respeito do uso, se você recomenda, enfim. Qual que é a visão do Iago Lima, personal, atleta, fisiculturista e profissional de educação física a respeito do uso de esteroides anabolizantes? Eu acho que se a pessoa não for entrar para o meio competitivo, ela nem deve pensar nisso. Porque realmente é muito danoso à saúde. É danoso, sim. Não tem como eu falar que não é. Sim. Entende? E nem sou hipócrita para falar isso. Mas, assim, é o que eu falo com quem me pergunta: cara, você vai competir? Você quer competir? É isso que você quer para sua vida? Porque você tem que entender que isso vai fazer um efeito na sua vida. Não é só hoje, é o que ele pode acarretar para o seu futuro. É uma decisão muito séria.
Não é só usar. É entender tudo que você falou. É tudo aquilo que ele vai provocar em você. Ah, mas se eu usar pouquinho, assim eu não vou usar. Não interessa. Você jogou de fora do seu corpo algo que ele não produz, algo sintético, seu corpo vai responder de uma maneira. Ou vai ser positivo, ou ele vai rejeitar aquilo ali, vai ser negativo e pode vacalhar a sua vida. É muito difícil e muito raro alguém falecer por causa do uso de esteroide. Do esteroide, né? Não de outros meios, né? Mas ele provoca danos no seu corpo que você pode carregar para o resto da vida. Às vezes do coração, fígado, rins, entre outras coisas, né? Às vezes uma inflamação que te gera por causa de uma má aplicação, você pode perder parte da sua musculatura. Então, eu falo para todo mundo, é algo muito sério que você vai fazer só por causa do uso recreativo. Não acho válido. O problema é que as pessoas são imediatistas demais. Querem as coisas para ontem. E como hoje está na mídia aí, o suco, o Danone, como todo mundo chama aí popularmente, acaba que as pessoas acham que pode usar de qualquer maneira e que não tem nada demais. E assim, tem demais sim. Tem problema sim, gera problema, tem colaterais. Então, se não vai competir, não usa não, tenha mais paciência, se dedique mais, trabalhe melhor a sua dieta, treine de verdade, porque a maioria quer compensar em cima do esteroide aquilo que ele não faz direito do básico, sim, que é treinar direito, alimentar e descansar. As pessoas acham que o esteroide é milagroso. Pelo amor de Deus, se você não faz aquilo que é o basicão de maneira correta, esteroide não vai te ajudar em nada não. Pelo contrário, ele vai mais te arrebentar do que fazer algo como te melhorar. O esteroide é a cereja do bolo, né? Exato. Porque a principal característica dele é te ajudar na recuperação, é aumentar a sua velocidade de recuperação, dessa maneira sim, melhorando a força, a capacidade de sintetizar massa magra, ou às vezes melhorando na resposta de queimar gordura. Mas se eu não faço nada direito aqui antes, se eu não me preocupei em ter minha alimentação adequada ao meu objetivo, se eu não estou treinando com a intensidade devida que deve ser, para que eu vou colocar algo no meu corpo para tentar me beneficiar se eu não estou fazendo nada? Não faz sentido nenhum, é só dano à saúde, entendeu? E porque assim, você usou ali, seu corpo está de um jeito. Quando você para de usar, tem uma série de coisas que vão acontecer no corpo, que vão baixar, que é onde surge um monte de piadinhas contra quem usa. Então, assim, as pessoas acham que o problema é só quando está usando. Não. Sim. Muito mais coisa acontece quando se para de usar. Então, é algo muito sério para se usar de forma recreativa. O que é a vida para você? Puxa. Cara, agora você me pegou de jeito, peraí. Cara, a vida para mim é o hoje. Eu penso no que eu tenho que viver hoje. Eu aproveito o dia que eu estou nele. Lógico que eu tenho planos com o que eu quero realizar, eu penso nas coisas que eu quero fazer. Mas eu penso principalmente no agora, no que eu tenho para viver agora, no quão eu posso melhorar hoje com as pessoas que estão comigo, o quanto eu posso ser melhor, né? Eu acho que o principal da vida é você ser bom, não só para você, né, que você é a primeira pessoa, mas ser bom para aqueles que estão ao seu redor. Você deixar algo de bom na vida das pessoas. A vida para mim é isso, ser alguém melhor a cada oportunidade e viver o agora. Eu acho que as pessoas têm muito problema até com ansiedade por causa disso, por pensar no que vai acontecer não sei quanto tempo daqui, tentar adiantar as coisas, as situações, e esquece de viver aqui no presente, o que está acontecendo agora.
viver com quem se importa com você, ser melhor, se dedicar mais naquilo que você está fazendo para conseguir chegar onde você quer no futuro. Acho que é isso, a vida é o hoje. E sobre vida, a nossa vida é como se fosse um livro Uhum. de páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze, Iago, ele tem a capa, ele tem o título, ele tem a introdução, ele tem o prefácio, ele tem a conclusão, ele tem a numeração das páginas e tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. Vamos ver se você sabe o que é. Capítulos. Capítulos, exatamente. E como a nossa vida se parece como um livro, todos nós temos capítulos marcantes da nossa vida. Uhum. Seja na vida, no contexto profissional e também no contexto pessoal. Costumo brincar, na vida CNPJ e vida CPF. Uhum. No contexto profissional, esse capítulo pode ser quando você conseguiu uma quantidade que você sonhou, no seu caso, por exemplo, na sua rota de trabalho. Conseguiu aquele número grande de alunos que confiam e confiaram no seu trabalho. Pode ser uma conquista de algo material que veio por causa da sua questão profissional, por causa do seu trabalho. Então existem vários capítulos da nossa vida profissional que a gente guarda eles com muito carinho. Só que em contrapartida, na vida pessoal, esses capítulos são ainda mais importantes. Por quê? Normalmente, esses capítulos podem ser, e são, na maioria das vezes, pessoas únicas, marcantes e especiais. Aquele tipo de pessoa que, se não existisse na sua vida, talvez você não existiria. E são pessoas muito importantes na construção do Iago Lima, do Luiz Gustavo, do Gerson, enfim. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você falaria a respeito deste capítulo que vai aparecer aqui agora? Ixi. Nossa, minha mãe, no dia do meu casamento, isso aí. Poxa, cara. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora na vida dela. Tipo, teve fases que a gente precisou ficar afastado por motivos dela buscando melhor qualidade da vida dela, e eu entendo perfeitamente isso. Sim. E eu sei que foi necessário para ser a pessoa que ela é hoje, para ela ter o que ela está conquistando hoje através de tudo que ela vivenciou, né? Minha mãe é uma pessoa sem igual na minha vida. Eu sei que eu posso contar com tudo com ela, entendeu? E mesmo que ela more em Frei Inocêncio há 2 anos já que ela tá lá, e fica mais... A gente se vê menos vezes, né? Mas a gente conversa muito pelo WhatsApp sempre que dá. Mas eu sei que é uma pessoa que eu posso contar a qualquer momento. Qualquer coisa, em tudo da minha vida. Qual que é a grande lembrança que você tem da sua mãe? Aquele tipo de dia, aquele tipo de conversa, ou bronca, ou um conselho, que às vezes ela não lembra, mas você jamais vai se esquecer. Pô, cara, minha mãe... Ela levava a gente sempre a brincar de pau na lata. Na rua atrás da chácara onde eu morava, no Vila Isa. A gente juntava os meninos da rua, tudo. Uns primos nossos também, que moravam próximos. E levava a gente pra brincar de pau na lata. Também, quando a gente ia andar de patins, que a gente ia pra uma casa da tia em Belo Horizonte, ela levava os patins pra gente descer lá com ela também. Então, eu acho que essas são 2 memórias muito marcantes para mim, que fizeram muita diferença na minha vida, por ela sempre querer estar presente com a gente ali. Pô, numa simples brincadeira de criança. Ela mais velha, no meio das crianças, tudo brincando ali com a gente, entendeu? E abraçando os meninos, sempre trazendo os amigos para próximo. E mais recente, como ela me ajudou no período do meu casamento. Me ajudou muito. Acho que é isso. Além deste capítulo, como eu disse, na nossa vida nós temos vários capítulos. Uhum. O que você falaria deste capítulo específico que vai aparecer aí agora?
Porra, velho. Tem muitos anos. Foi em 2013 ou 14, no shopping. Foi... Cara, eu tava entrando na faculdade aí. Hoje eu morei muitos anos com meu pai. E... saí de casa por motivos de coisas que eu não concordava dentro de casa, né? Então eu penso que quando a gente não tá bem em um lugar, Sim. a gente deve procurar um melhor lugar pra gente, né? Até pra não gerar desavenças ou coisas, às vezes você fale coisas das quais você vai arrepender no futuro, né? E assim, por mais que a gente more na mesma cidade, né? Por motivos correria ali, a gente não se vê tanto. Mas ontem mesmo a gente conversou, mandei áudio pra ele, conversamos umas coisas. E ele sempre me manda áudio demonstrando que tá ali, que tá na área, eu também. Vira e mexe ele passa na academia. Às vezes a gente não é tão próximo quanto éramos na minha adolescência, porque a gente andava de bike junto, descia Bituruna e tal. Mas mesmo assim, né, meu pai, né, é um dos meus melhores amigos, né? E eu sei que eu também posso contar com ele pra tudo. E eu sei que ele é um cara muito guerreiro. Teve umas experiências aí recentes que precisou dele ser muito forte e que ele venceu. Amém, que bom. E eu sei que eu posso contar com ele pra tudo. Que legal, que legal. Qual que é a grande história ou lembrança que você tem com ele? Que você nunca vai esquecer e talvez ele não se lembre, mas você jamais vai esquecer. Pô, cara, ele me botava no tanque da moto pra andar de moto. Uau, tem como esquecer, Nossa senhora, eu sou apaixonado com moto por causa dele. Eu amo andar de moto, cara. E é por causa dele. Que legal. Primeira moto que eu tive foi ele que acho que escolheu pra mim. Uma das primeiras motos grandes que eu tive foi ele que me deu. Pô, principais lembranças que eu tenho com ele são relacionadas à moto, à bike, a videogame, que ele que sempre deu os videogames lá em casa. Sim. E por ser um cara muito brincalhão também. Que legal. Meus amigos gostam muito dele. Que legal, que legal. Pra fechar, e esse capítulo que vai aparecer na sua tela agora? Porra, cara. Aí é complicado. Vai fazer 10 anos já, né, que a gente tá junto. Eu nem sempre fui um namorado exemplar no sentido de ser parceiro. Eu tinha muito medo de entrar num relacionamento e ficar muito tempo dentro de um relacionamento por causa de coisas do meu passado e tal, mas a partir do momento que eu vi que isso fazia mal para ela, eu busquei tratamento, né, psicológico mesmo, para entender o que acontecia comigo, para aprender a lidar com as situações e para eu conseguir ser a pessoa que ela espera de mim, né, que ela esperava de mim. Porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa sensacional. Não tem nada para reclamar dela. Nada. A gente não briga. Nós nunca brigamos nesses 10 anos. Que legal, cara. Tudo a gente senta e conversa. Às vezes, lógico, conversas mais sérias, mas nunca com tons de briga. Sempre foi minha parceira em tudo. E eu procuro sempre ser o melhor que eu posso para ela. Eu sei que eu tenho falhas e eu busco melhorar todo dia. Mas a partir do dia que eu decidi que eu queria casar com ela, eu mudei muito a minha cabeça e a maneira com que eu conduzia meu relacionamento. Sim. Então, a Aurita foi uma pessoa sem igual, que merece o melhor que eu posso fazer para ela. Ela, às vezes ela fala que quer me ajudar em certas coisas, mas
Eu sempre falo com ela, não precisa, porque a minha função é te proporcionar o melhor. Então é igual eu falo com meus amigos. Se eu tirei ela de dentro da casa dos pais delas, onde ela tinha tudo, onde ela tinha um amparo, carinho, e não tinha que se preocupar com outras coisas, eu não posso oferecer para ela menos do que isso. Então tem que ser dali para cima. E creio eu que nesses 2 anos que a gente vai fazer agora de casamento, eu tenho conseguido fazer o melhor que eu posso para ela. O que a data 21 de janeiro de 2023 tem de importância na sua vida? A mudança do Iago, que não era tão sério para certas coisas, tão responsável com certas coisas, para um Iago mais adulto, mais maduro, que hoje pensa várias vezes antes de tomar qualquer decisão, porque hoje eu tenho uma vida que depende de mim, literalmente, uma pessoa que eu preciso fazer o meu melhor para dar o melhor para ela. Então, essa data principalmente me trouxe um amadurecimento maior em termos de responsabilidades como pessoa. Defina a sua vida com uma palavra. Ai, caramba. Poxa. Aprendizado. Em tudo eu tenho aprendizado. Em momentos ruins ou bons, tudo é um aprendizado para mim. Tudo que eu já passei, daquilo que eu fiz de errado, eu não me arrependo, porque me trouxe até onde eu tô hoje. Claro. Me ensinou aquilo que eu não devo fazer mais. Me trouxe experiências das quais eu não quero repeti-las, e me tornou hoje uma pessoa melhor por ter vivenciado elas. Então, por isso que eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz na vida até hoje. Tudo eu aprendi. Tudo serviu para alguma coisa na minha vida. Defina essa conversa com uma palavra. Pô. Pra mim, cara, foi, acho que até questão de resgate. Uau. Resgate de, talvez, sensações que há muito tempo eu me privava de sentir, igual. É muito difícil eu me emocionar com alguma coisa, sabe? Na verdade, eu me seguro muito quanto a isso. Eu acho que eu tento parecer tão forte, não estereótipo, mas forte com sentimentos, com confiança e tal, nas coisas que eu faço, de quem eu sou, que às vezes eu fico me privando de sentir certas emoções, sabe? E eu sei que eu preciso, igual quando você foi mostrando as memórias aí e tal. Sim. Então isso me resgatou coisas que eu já tinha esquecido como era sentir. Entendeu? Legal ouvir isso. Muito obrigado, Iago. Foi uma honra, foi um dos meus sonhos realizados profissionalmente falando, poder eternizar seu enredo de vida. Cara, eu que agradeço. Um cara tão admirado por todos aqui em Governador Valadares, principalmente do meio da educação física, do fisiculturismo e da musculação, do universo das academias, e claro, muito admirado e benquisto pelos seus amigos e familiares. Foi uma honra, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito surpreso com o convite e surpreso de uma maneira muito positiva. Agradeço demais a oportunidade de mostrar um pouco mais de quem eu sou, de não ser só aquela pessoa ali que as pessoas veem no Instagram ou na academia. Sim. Mas eu agradeço de coração mesmo pela oportunidade. Tamo junto, Iago. A gente vai ficar se vendo todo dia ainda na academia, sim. Se Deus quiser. Então não tem erro. Não vou nem despedir dele, que amanhã eu devo ver ele, segunda, enfim. Obrigado mais uma vez, Iago. Obrigado mais uma vez, Gerson. E esse episódio mais do que especial do Histórias e Memórias vai ficando por aqui. Um grande abraço. Lembrando que é ao vivo, mas a partir do encerramento da transmissão você vai poder ver e acompanhar esse bate-papo novamente
por toda a vida, por toda a eternidade no canal da A-Show aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais. Aí, ó, o homem na competição aí. Isso aí foi quando? Foi 12 de outubro agora. Que legal, cara. Em Ipatinga ali. Foi a primeira vez que eu fui nessa categoria e nessa federação. Foi campeão, né, obviamente. Fui. Eu Fui sabia. o campeão em uma e terceiro em outra. Mas deu tudo certo. E a sua categoria é qual? Classic Physique. Olha que legal. Só que ainda em nível amador. Sim. E você não pensa em a nível profissional ainda? Não, mas até porque demanda muito investimento e eu não estou muito disposto a investir tudo o que precisa. Uhum. E eu sei que eu teria que sair de Valadares para conquistar certas coisas. E isso aqui você já tem tudo. Não é o momento que eu quero sair daqui ainda. Mas esse ano, agora 2025, eu vou num campeonato de nível muito maior que é no Rio de Janeiro, que chama Rio Pro. Que legal.